Tá, tá gravando já. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Franklin, tenho formação na área da engenharia de produção, engenharia de segurança do trabalho, né? Enfim, algumas outras matérias também. Bom, pessoal, bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro, né, no total de 3 encontros, né? Gerenciamento e controle ambiental, né, que é uma matéria que eu considero super importante, né? Esses assuntos ambientais, né, que está em voga aí, né, das mudanças climáticas e tudo mais, né, onde o homem se vê intimado, né, por assim dizer, a buscar a melhoria, né, para a sua própria sobrevivência, porque a gente sabe, né, e é perceptível isso que o clima está mudando, né, que está tendo um aquecimento, né, geral no planeta, né, os maiores prejudicados somos nós, né? Então, nessa primeira aula, né, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Nesses 3 encontros, né, a gente vai fazer levantamento de ideias, né, discussões, né, e a matéria é isso. Então, vamos lá, né, vamos conversando, vamos pontuando os slides aqui, né, e as dúvidas pertinentes que vocês tiverem, a gente volta, né, vocês anotam, e a gente vai ter o maior prazer em respondê-los, tá bom? Vou colocar os slides aqui, a gente vai passando, né, e tecendo comentários. Vou capturar vocês, só um momento. Cadê? Ok. Bom, aparecem os slides aí, né? Tá Bom, vou carregando, entender que peraí. sim, ok. Agora sim. Aparecendo certinho. Apareceu, tem um delayzinho. Obrigado, viu? Por nada. Bom, pessoal, como a gente falou, né? O ser humano está vivendo aí, vamos dizer assim, né? A concretização das suas ações, né? Desde a Revolução Industrial, que o mundo, né? Passou a ter a produção em massa, né? Que o mundo passou a investir em ferrovias, né? O advento da máquinas a vapor, né? A tecelagem, indústria têxtil, né? Lá no final do século XIX, né? Início do século XX ali, né? Na Inglaterra, desde essa revolução industrial, né? Que a gente vê que é produção, 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 né? E a gente tem que meio deixar de lado as questões ambientais aí, né? E como se diz, a água já tá sufocando, né, o homem, então ele está buscando, né, uh, meios, né, maneiras de manter esse equilíbrio, né, de coexistir com a natureza, né, sem denegri-la tanto, né, sem, sem pôr em risco, né, as nossas, né, próprias sobrevivência das futuras gerações. Então vamos lá. Bom, uma breve introdução, tá, pessoal? Mas é basicamente, né, o que todo mundo já sabe e o que a gente, né, conversou a princípio, ó. O aumento da população, né, de atividade industrial, né, principalmente no Brasil, resultou na liberação inadequada de resíduos no meio ambiente, né? Então a gente vê isso aí no Brasil é muito mais perceptível, né? Porque, assim, metade da população, se pegar números estatísticos, né? Metade da população brasileira não tem nenhum saneamento básico, né? A água potável ali, né? Encanação de esgoto, né? Então, quiçá, né? As devidas tratativas dos seus resíduos, né? Então, já começa por aí. Resultou na liberação inadequada de resíduos no meio ambiente, né? Especialmente em indústrias e veículos, né? Veículos, pessoal, né? A gente sai na rua aí, se você sair na rua agora, né? A frota brasileira, né? É muito velha, né? Então, assim, não tem, né? Não só desse governo, né? Mas nunca existiu, né? Em governo algum, né? Enquanto república, né? De 1889 para frente, né? Nunca teve esse pensamento do Brasil, né? A bem e da população, né? A bem de seu desenvolvimento, a bem de pensar na infraestrutura, né? O pensamento entre governo e sai governo é de se perpetuar no poder e continuar as eleições e segurar para as próximas eleições, né? Então, nunca houve assim esse pensamento, né, enquanto nação o desenvolvimento, né? Então, um dos motivos, né, que a gente explica, né, nossas infraestruturas, né, ou a falta delas, né,
a poluição e tudo mais, né? Então, isso por si só, né, já se explica. Esses resíduos variam conforme o setor produtivo e podem incluir materiais químicos, plásticos, metais, substâncias perigosas, né? Então, é muito difícil, pessoal, né? Uma cidade, né, ter um tratamento adequado, né, do seu lixo, né, dos seus resíduos, por assim dizer, né? Aí tem a diferença, tá, pessoal? Enquanto aterro sanitário, né, e lixão. Aterro sanitário, se vocês pegarem e pesquisar aí, dar um Google, vocês vão ver que é um local apropriado, né? Tem um controle ali do chorume que é decantado, né? Na terra, que é depositado, não é depositado de qualquer maneira, então o controle tem um estudo do chorume, do pH que vai ficar ali, né? Então é tratado, enquanto o lixão, né, simplesmente joga o material ali, sem descarte, né, sem reciclagem, né? Então tem essa diferença, a gente já começa por aí. Para mitigar esse impacto, né, a CEDESP, né, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, recomenda estratégias de redução na fonte, né, como minimização de desperdício ou uso das matérias primas menos tóxicas, né? Então, seria uma das formas. Assim, a poluição ambiental continua sendo uma grande preocupação, pois afeta diretamente o futuro da humanidade e a sua relação com os recursos naturais, né? Então, exatamente o que a gente tem falado até agora, né? Se já faz mal, né? A gente vê que está sendo muito mal para a gente né, atualmente, que dirá, pessoal, para as nossas próximas gerações, né? Então, o que a gente vai entregar, né? Que tipo de humanidade, que tipo de terra, né? Vamos deixar para as próximas gerações, né? Não é à toa que a gente está vendo aí um movimento grande, né? Em prol dessa preocupação ambiental, né? Mais que nunca a gente está vendo aí muitos carros elétricos, né? É, energias sustentáveis, né? Eólica, né? Fotovoltaica, né? Solar ali, então, mais do que nunca a gente, né? Está tendo essa percepção, né? De que a mudança está vindo, né? E é para ontem, tá, pessoal? Essa mudança veio para ficar e mais do que nunca a gente, né? O ser humano, né? Como espécie está preocupado, né? Porque sabe, né, que é um suicídio, vamos falar assim, né? Não tratar a natureza de forma equilibrada, né, tal qual deveria ser, né? Que a gente, assim, não pensa no filho da gente, não pensa no neto, né? É produção, 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 né? E que preço, né? Que preços vamos pagar, né? Então, né, a gente percebe, né, que está tendo essa preocupação, né? Pelo menos uma coisa mais real, né? Mais palpável, né? Que a gente está vendo que está na onda desse movimento, né? Veio para ficar, né? E que continue, né? Algum dia a gente vai chegar no equilíbrio, né? Mas que continue essa mudança para melhor. Vamos passar aqui. Bom, eu trouxe uma imagem aqui, pessoal. Ela não está na apostila, né? Mas desde já eu já gosto, né? Desde da primeira aula, né? Eu gosto de deixar um recadinho, ó. Estudem pelo material, tá, pessoal, fornecido, né? E estudem também pelos slides. Por quê? Porque os slides, pessoal, consigo condensar muita coisa, eu consigo resumir, né? Consigo trazer algumas coisas a mais, né? Gente, vocês vão notar que tem alguma atualizaçãozinha, né? Eu gosto de trazer alguma informação momentânea, né? Atual, né? E a gente, né, sempre vê coisas diferentes, mas estudem pelo livro de vocês, né? Pelo material, pelos slides também. Bom, pessoal, isso aqui é uma foto, né? A cidade, né? Típica de São Paulo, né? Que a gente vê no entardecer assim, né? A gente vê que a cidade é cinza, né? Isso é bastante, né? Comum em metrópoles aí, né? Em cidades grandes, né? A gente olha no entardecer assim, parece poluição, né? Só que não é, pessoal. É poluição, falei errado, parece névoa, né? É uma névoa, mas parece neblina, não é neblina, é poluição propriamente dito, né? É um ar pesado, né? É um ar carregado, difícil de respirar, né? E a gente vai ver que mais na frente faz um mal danado, né? E tem sempre aquela faixa etária ali, né? Que é propensa, os idosos, crianças, né? É, aquele público mais alvo, vamos falar assim, né? Mais propenso, né? Vive na inalação, né? Vive na bombinha, né? Então, assim, é comum, tá? Mas cidades grandes acontecem isso, né?
tomei como exemplo aqui São Paulo, né, e não é diferente na China, em Londres, né, Estados Unidos, nessas cidades maiores, né. Então, a foto ilustrativa aqui, né, eu costumo deixar a fonte, né, vocês entram e vejam o acesso aí. Bom, conceitos ambientais e desenvolvimentos da indústria. Saneamento ambiental, né, busca garantir condições saudáveis para a população por meio de fornecimento de água potável, né, tratamento de resíduos e controles de doenças. É o que a gente já falou, tá, pessoal? Não vou bater muito nessa tecla, não, mas não tem como não falar, né? O Brasilzão nosso aqui, metade do pessoal, né, não tem um saneamento básico, né? Então, quiçá, né, tratar seus resíduos, né? Então, a gente vê, né, que nesse ponto tem uma falha muito grande, né? Mas não é motivo, né, para que nós deixemos, né, de fazer as nossas obrigações, né, de separarmos o lixo, né, de dar a destinação correta para ele, né? Então, eu penso assim, né? Acho que muita gente pensa assim, uma coisa não justifica a outra, tá? Já que o governo, né, não dá assistência que deveria dar, né? Mas podemos fazer, né? Começar pela gente, né? Acredito que a mudança verdadeira desse país, né, se concretizará quando a gente tomar consciência, né, do que a mudança real, né, começa pelas pequenas ações que a gente, né, em si, né, está disposto a mudar ali. É um lixo que eu deixo de jogar no chão ali, né, isso é muito feio, né, eu guardo, carrego o lixo comigo, né, oportunidade de passar próximo de uma lixeira, eu já faço o descarte, né? É uma garrafinha que eu não jogo no chão, né? Então, são pequenas atitudes assim, pessoal, que a gente, né, vai se conscientizando, né, quanto sociedade, né, como humanidade, né, e faz uma diferença enorme. No entanto, né, desde a Revolução Industrial, né, a gente já comentou, o aumento da poluição comprometeu esse equilíbrio, né, afetando a qualidade do ar, da água e do solo. Em São Paulo, a industrialização, né, desde o século XIX, resultou na degradação ambiental, como setores de têxtil, químico, metalúrgico, né, descartando substâncias tóxicas. A expansão industrial urbana agravou a contaminação, levando a um alto número de áreas poluídas, né. São Paulo, pessoal, para quem já teve a oportunidade de ir em São Paulo, né, não é uma das cidades mais bonitas, né, mas tem sua beleza, mas se você olhar principalmente no entardecer ali, né, você vê que ela névoa e imaginar que aquilo tudo é poluição, né? Então é uma coisa, primeira vez que eu vi, eu fiquei meio impactado, falei, nossa, né? Diferente, né? Haja vista o clima lá, né, pessoal? A gente vai ver mais na frente, a gente vai comentar um pouquinho. A poluição nessas grandes cidades é tanta, né? Que normalmente, né, a gente costuma falar que faz as 4 estações do ano, né? Faz um calor danado, né? Que a gente vai ver que são as áreas quentes ali, né? Esqueci áreas de calor, redomas de calor, né? A gente vai ver isso aí. Faz frio, né? Chove, então a gente vê, né? Tem essa percepção que o clima, né? Não é normal, o clima é alterado, né? E tudo, né? Devido, né? Graças à poluição. Em 2006, a CEDESP, né? Identificou 1.664 áreas contaminadas no estado. Pensa, pessoal, em 2006, quanto tempo tem isso? Né? Tem 20 anos, né? Agora 1.664. Pensa do que já aumentou dessa numeração, né? Dessas áreas contaminadas. Pensa, né? 2006 para cá, né? A tecnologia, o que não avançou, né? Muitas coisas disruptivas aí, né? Então, o que não aumentou de carro, né? O que não aumentou de lixo gerado, né? O que não aumentou de resíduos, né? Então, a gente vê, né, que está muito aquém, né, dessa realidade aqui, né? Então, a gente vê que realmente é uma situação alarmante, tá? Preocupante isso aí. Para mitigar esses impactos, né, empresas adotam estratégias de produção e consumo sustentáveis, né? Reduzindo o consumo de recursos e minimizando resíduos. Né? Agora, é muito comum, pessoal, as empresas, né, entre aspas, tá, pessoal? A gente fala assim, é moda, né? Mas as empresas bacanas hoje, pessoal, as empresas legais, né? Que a gente vê, né? Que serve como vitrine, né? Para atrair novos clientes e tudo mais, a gente
vê que é aquele tipo de preocupação, tá, pessoal? Uma preocupação real, uma preocupação fidedigna, né, com o meio ambiente ali. Então, normalmente, né, é uma tendência, os clientes preferem, né, os consumidores preferem optar, né, por aquele tipo de produtos, né, optar por consumo daquele tipo de empresa que pensa, né, no meio ambiente, que tem uma estratégia, né, para reduzir os impactos, né, que realmente estão preocupados, tá, pessoal? E essas empresas pensam nas futuras gerações, então, elas pensam, né, como é que vai reduzir o impacto ambiental, né, seja por reflorestamento, seja ali por é, tratar a água, né, que está sendo captada em seu processo, né, de produção, né, então, os clientes preferem, né, estão em sintonia maior, né, hoje falando com esse tipo de empresa, né, que estão verdadeiramente interessadas, né, em ajudar a humanidade, né, em ajudar a evoluir, né, em ajudar o ser humano a ser, né, melhor, ajudar para as futuras gerações, né, então está muito em voga isso aí. Então é nesse sentido, né, que a gente vê, né, que a humanidade está caminhando aí, né, para o pensar, tá, pessoal? Das próximas, né, futuras gerações, né, para ter esse equilíbrio com o meio ambiente. Apesar das iniciativas, a necessidade de regulamentação e fiscalização, né, rigorosa permanece essencial para conter os danos ambientais e proteger a saúde pública. Ar, né, vamos falar um pouquinho do ar. A atmosfera constitui uma camada relativamente estreita, composta por gases e material particulados que envolve o nosso planeta, né? Essa fina camada desempenha um papel vital na manutenção da vida, na regulação dos processos físicos e biológicos da Terra. Além de proteger os organismos contra a exposição de níveis prejudiciais à radiação ultravioleta, né? A atmosfera contém gases essenciais para os processos vitais de respiração, celular e fotossíntese. Além disso, é uma fonte fundamental de água necessária para a sustentação, né, da vida. É o que a gente sempre ouviu falar, tá, pessoal, né? A poluição, né, destrói a camada de ozônio, né? E de fato destrói, pessoal, né? Acho que na pandemia saíram os dados, né? Que o pessoal ficou parado, né? Como não teve muita movimentação, não teve muito transporte, né? Teve locais, né? Depois vocês dão um Google, aí vocês vão ver que assim, que eles falam que né, no buraco da camada de ozônio ali, né, que chegou a tampar, né? Chegou ali a recuperar, né? Porque não estava tendo poluição suficiente para acabar com a camada, né? Isso é importante, pessoal, né? Isso a gente vê, né, que a Terra ainda tem esperança, tá? Ainda tem, né, salvação, ainda tem, né, a gente espera, né, fé, né, de dias melhores, mas essa fé, pessoal, né, essa fé, ela só vai vir, né, ela só se concreta, né, é só concretizada com a ação, tá, pessoal? Não adianta a gente só ter a fé, vamos, né, esperar que o governo faça pela gente, tal, né, que temos, né, políticos melhores e tal, e não é por aí, tá, pessoal? Então, o primeiro passo, pessoal, começa com a gente, tá, dentro de casa. Então, eu estou separando meu lixo, né? Eu não jogo lixo no chão, né? Eu não desperdiço água, né? Então, o primeiro passo é com a gente mesmo. Até aí tudo bem, né, pessoal? Tá ok, né? Qualquer coisa vocês falam aí que a gente para, tá bom? Então, vamos passar para o próximo. Bom, ah, não lembro se é a apostila, tá, pessoal? Mas tem um desenho, né, para mostrar as camadas aqui, né? De como é que é a Terra e seus gases envolventes ali, né? Como é que é a saída, né? E assim, né? Em detrimento, a gente vai ver no próximo slide aqui. No próximo, eu tenho certeza que eu peguei na internet, mas próxima imagem. Mas a gente ter a noção, né, das dimensões, né, da Terra, né, e da vista superior ali, né, formada por camadas ali. Então, a gente tem a troposfera, né, onde normalmente circulam os aviões, né? Estratosfera, né, que já saindo a gente já vê a curvatura da Terra ali, né? Já vê bem acima, né, que
questões de jatos voam ali, né, nessa altura, né, mesosfera, né, que é a parte ali onde passam, né, onde adentram ali os cometas, os fragmentos espaciais, né, termosfera, né, exosfera, né, satélites, tudo mais, né, então, e a camada atmosfera, tá, pessoal? Então, só para a gente ter uma noção, né, e se situar nesse espaço aí, né? Ah, onde é que é a atmosfera, né? Onde é que é a exosfera, né? O que que orbita ali, né? Então, para a gente ter a noção de dimensão. O próximo slide, tá, pessoal? É basicamente isso, né? Peguei numa fonte, né, numa pesquisa em inglês aqui, mas tá aqui o acesso, né? É a data do acesso, mas basicamente a mesma coisa, tá, pessoal? Mas a diferença desse dado aqui, né, informação em relação à distância, tá? A quilometragem, né, a altura, né? Então, a camada de ozônio está entre 20, né, e 30 quilômetros, né, saindo da Terra. A troposfera, né, entre 0 e 17 quilômetros, né? Então, começa nela, mais baixa. Estratosfera, 10,50, mesosfera, 50, né, e 85 quilômetros, termosfera, né, entre 85 e 500 quilômetros, exosfera, então já está no espaço, né, foguetes, né, siderais vão ali, foguetes, né, uh, entre 500, né, e a 10 mil quilômetros, né, então, para se ter uma noção, né, de espacial, né, de localidade, né, na Terra aí. Nosso planeta exibe, né, uma camada atmosférica com cerca de 800 quilômetros de espessura, né, onde maior parte, aproximadamente 760 quilômetros, compreende uma atmosfera rarefeita. Dentro dessa faixa, a composição atmosférica, a combinação de diversos gases, né? Então, a apostila traz esses dados para a gente aqui, né? Para a gente ter a noção da composição dos dados, né? Que envolvem essas camadas, né? Atmosfera, né? Exosfera, mesosfera, para a gente ter uma noção, né? Então, nitrogênio, 78%, 20,9% de oxigênio, né? Além de vapor e água, né? Pequena porcentagem de óxido de carbono, né? E outros gases, né? Residuais. Poluição atmosférica e os fatores que influenciam no nível de poluição. Poluição atmosférica é causada por substâncias que comprometem a qualidade do ar, né? Então, compromete a saúde, né? O bem-estar, né? Aparecem muitas doenças respiratórias. Após a Revolução Industrial, a ação humana intensificou a emissão de poluentes, né? Não é por menos, pessoal. A gente comentou que depois que o homem passou a mecanizar as coisas, né? Viu que a máquina pode fazer, né? Então, com isso, né? Aconteceu o grande êxito ali do pessoal sair o êxodo rural, saiu né, das zonas rurais e migraram para cidades, né, para as fábricas, né, indústrias, né, em busca de oportunidades de trabalho, né, a população cresceu, né, e com isso, né, se demandou uma infraestrutura, né, e para entender toda essa infraestrutura, né, mais produção, 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 né, e nos pensaram muito, né, na natureza, né, atendendo a produção, né, é o que conta, né, nos pensaram muito, né, nesse equilíbrio, tá, de como, né, conseguir, né, conviver com a produção, né, com o processo, né, e manter esse equilíbrio, né. Hoje não está em equilíbrio, tá, pessoal, mas acredito que nos próximos anos ali, né, a gente vê que a tendência até do pessoal não ter muitos filhos, né, mas com os próximos anos ali a coisa, acredito que chega a se equalizar ali, tá? O pessoal pensar mais na natureza, né? O pessoal pensar nesses meios produtivos, né? Pessoal em produção, não pensar em tanto consumismo, né? Então, se eu tenho, sei lá, um celular bom, né? Que me atenda, né? Para que eu vou ter que ficar, né? Renovando todo ano, né? Até a Europa, né? Mais recente, a partir de 2027, no ano que vem, né? Eles estão com a ideia ali de acabar com esses processos, né? De subutilização, né? Ou seja, né? Subutilização, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, né? Então, ou seja, os fabricantes, né? De bem materiais diversos, né? Então, as coisas vão ter que ser feitas para durar, tá? Não tipo assim, todo ano, né, vou ter que, né,
trocar a bateria do telefone, comprar o telefone por causa da bateria. Não, né? Então, vai ser implícito, né? Vai ser explícito que, por exemplo, os celulares, né, vão ter que, né? Então, se adequar a essa nova realidade. Então, para não se ter que trocar o aparelho, né, a todo ano, né, vai ter que se trocar a bateria, né? Então, é uma das maneiras, né, que a Europa encontrou ali de barrar um pouco isso, né, de esse consumismo, né, que gera muita produção, né, que gera, né, muitos resíduos, né, por consequência, muita poluição. Após a Revolução Industrial, a ação humana intensificou a emissão de poluentes, né, resultando em impactos ambientais graves. Poluição do ar é amplamente estudada, né, devido à sua influência na saúde e no meio ambiente. Diversos fatores contribuem para os níveis de poluição de uma região, né, incluindo poluentes, topografia, condições meteorológicas, né, vento, chuva, né, que ajudam na dispersão de poluentes, né. É o que eu comentei, tá, pessoal? A gente vê numa cidade grande aí, né, o exemplo foi São Paulo, que faz as 4 estações no mesmo dia, né, então você vê que o ambiente é pesado, né, um ar horrível de respirar, né, então você vê assim que geram muitas ilhas de calor, né? A gente vai ver isso aí, né? Em que parte da cidade se concentra, né? Fica muito quente, né? Devido à falta de paisagismo, né? Falta de árvores, né? Falta da área verde ali, né? A gente vai ver assim, que também que é que é um grande que é uma grande questão de refrigeração natural, tá, pessoal? A gente vai ver, né, perceptível isso, né, que determinadas áreas, né, estão mais quentes, né, do que outras, né, que não tem vegetação nenhuma, né, então acaba gerando essas ilhas de calor, né, então onde tem muito prédio, né, onde tem muito concreto, né, os raios solares batem ali, né, e ficam ali, né, então não reflete, então isso é complicado também. Muito quente, né? Então são focos de calor, né? Às vezes você mede a temperatura num lugar do centro, né? Tá muito mais quente do que, sei lá, num bairro um pouco mais longe, né? Mais, mais arborizado, né? A palavra é essa, com mais árvores lá, né? Mais fresco. Diversos fatores contribuem para os níveis de poluição, né, em uma região, né? A gente falou isso. No passado, acreditava-se que a atmosfera era vasta o suficiente para diluir poluentes, mas hoje você sabe que a poluição pode se espalhar globalmente, influenciando até o clima. Como ocorre, né, o efeito estufa, né, a gente falou um pouco, né, causado por gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Outra foto aqui, pessoal, que eu fiz questão de colocar no ano passado, né, fonte também, né, da imagem, né, até ontem eu olhei a matéria, ainda está em voga lá no site, né? Essa matéria é de 2024, tá? Mas o acesso é 2025. Vocês olharem, tá lá. Na época das queimadas, tá, pessoal? Todo ano tem queimada, né? E isso aqui foi uma das queimadas na Amazônia, né? Então, onde se formou imagem de satélite, tá, pessoal? Da NOAA aqui, né, nos Estados Unidos, que é a agência deles, ó. Administração Oceânica e Atmosfera Nacional, né? Onde se formou esse corredor aqui, tá, pessoal? De fumaça, né? Essa zona quente que se estendeu ali da Amazônia, por incrível que pareça, olha para vocês verem assim, né? Como se espalha a poluição, né? Como se espalha a temperatura, né? Como se espalha, ah, 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 como se dispersa, né? Como se espalha, né? No ar isso aí, né? Então é uma coisa complicada. Ele pegou do Amazonas, né? Passou pelo Peru, Bolívia, Paraguai, né? Tava lá no sul do país, tá, pessoal? Se eu não me engano, Santa Catarina, Paraná, né, Rio Grande do Sul, tava por lá, né? Então, vocês entrem na matéria aqui, dêem uma olhada, né, para vocês terem uma noção, né, do que é um corredor de calor, tá? O que pode causar, né? Então, todo ano a gente tem queimadas, né? A gente tem muita coisa, né, que a gente vê que influencia, tá, pessoal, de uma região na outra. Lembro-me de certa vez, pessoal, que eu estava, né? Tem 6 anos que eu moro em Araxá. Eu estava, né? Vim de Uberaba, né? Ainda morava em Uberaba. E vim aqui em Araxá fazer alguma coisa, não me lembro o quê, né? E assim que eu saí de Uberaba, eu tive essa percepção de quão estava quente lá, né? Falei, nossa, mas está muito quente lá, né? Saindo da cidade eu já vi isso, né? Cheguei aqui em Araxá e senti frio.
Mas para a gente ver que, apesar da região ser próxima, né, vizinha uma à outra, né, então a gente vê que, assim, é muita interferência do clima, tá? Às vezes está muito quente lá, né, tem um incêndio grande, alguma coisa assim, né, chega nas regiões vizinhas ali, né, então a gente vê, né, que é, se dispersa no ar, tá, pessoal? A gente vê que fumaça anda, né, que então, que um incêndio em determinado local, né, pode afetar, né, a vizinhança, né, pode afetar várias outras regiões, né, como exemplo aqui trazido, né, na imagem aqui, nessa, nessa reportagem aqui. Ah, dispersão dos poluentes depende das condições meteorológicas, né, que a gente comentou. Ventos turbulentos ajudam a dispersá-los, enquanto a ausência de chuva e estabilidade atmosférica dificultam essa dispersão. No inverno, a qualidade do ar piora devido às condições desfavoráveis. Além disso, circulações locais como ilhas de calor, né, a gente vai conversar um pouquinho disso aí, né, onde tem a concentração, né, da temperatura, né, em determinados pontos da cidade, né, a gente vê onde falta arborização, né, normalmente o calor ali é maior, influencia a concentração de poluentes em áreas urbanas, onde a temperatura pode, né, ser até 10 graus maior que em áreas vizinhas, agravando a poluição. Outro ponto relevante é a influência da inversão térmica na dispersão de poluentes, né? Então a gente vai ver um pouquinho da inversão térmica, tá, pessoal? É onde o ar ali quente, ele fica abaixo ali, né? Vamos falar assim, ele fica abaixo mesmo, né? Visivelmente está mais quente, né? O ar que fica preso embaixo, né? Devido a ter um ar mais gelado em cima, né? Então, o ar que deveria subir, né? O ar quente dispersar na atmosfera aí, na atmosfera isso não acontece. Então, uh, o ar uh, uh, o ar frio ser mais denso, né? Então ele segura o ar quente embaixo ali, né? De maneira que aquele ali, né? A gente fala assim, nossa, mas isso aqui tá um forno, né? Então, mormaço, não tem circulação de ar. É devido à inversão térmica, né? Então, que o ar mais pesado, né? Ele segura o ar quente, então ele não dispersa, então o ar quente fica embaixo ali, né? Então, pela foto a gente vai ver isso aí, tá, pessoal? Pela próxima imagem aqui. Outro ponto relevante é a influência da inversão térmica na dispersão de poluentes. Ó. Essa condição meteorológica ocorre, né? Quando uma camada de ar quente, né, se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar. O ar frio, abaixo dessa camada, né, sendo mais denso, mantém os poluentes próximos à superfície. Então, um exemplo que a gente falou, tá, pessoal, de ilhas de calor, né, a gente vê onde não tem muita arborização, né, pouca vegetação, isso acontece, né, fica uma concentração maior ali né, de calor, né, devido à incidência solar ali, dos raios do sol, então bate o calor ali, né, e não tem essa reflexão, né, então onde tem muito concreto, onde tem muito prédio, né, então a gente vê que a diferença é muito grande, né, do lugar mais arborizado. Então, pouca vegetação faz com que as cidades, né, fiquem mais quentes, né, do que as áreas rurais ao redor. Então, exemplo aqui, tá, pessoal? Muito prédio, muito carro, né? Sem árvore nenhuma, 40 graus. E um local mais arborizado, né? Não deixa de ser quente também, 32 graus é quente, mas, né? 8 graus de diferença é muita coisa, tá, pessoal? Num dia assim. Então, um lugar que tem aquela sombrinha gostosa, né? Que tem as árvores bonitinhas ali, né? Obviamente, né? É mais fresco, né? Então, tem essa nuance, tá, pessoal? E faz uma diferença danada, né? Anda no centro aí, no sol de 2 horas da tarde, para você ver, né? Como se diz, sem uma árvore, né? E entra numa rua ali arborizada, você vai ver a diferença, né? Você pode medir no termômetro ali que, né, claramente, né? Locais que tem mais árvores ali vai estar mais fresco, né? Vai dar uma diferença na temperatura aí. Um exemplo, tá, pessoal? Só para descontrair mesmo. E tem locais, pessoal, que não é exagero, não, tá? Você pegar aí, você frita um ovo no asfalto, tranquilamente, né? Sem problemas nenhum. No ambiente com um grande número de fábricas, né, intenso tráfego de veículos, como as grandes cidades, né, São Paulo da vida aí,
a inversão térmica pode resultar em níveis elevados de substâncias poluentes, né? Essas inversões acontecem ao longo do ano, né? Sendo mais pronunciadas no inverno, né? O que a gente vê, pessoal, normalmente no inverno mesmo que as coisas acontecem. Você pode procurar Unimed, postinho aí, qual que vai ser a incidência, né? É doença respiratória. Você vai ver muita criança, você vai ver muita gente da terceira idade ali, né? Ou até gente mais jovem, né? Com problema respiratório, onde tudo aparece, tá, pessoal? Sinusite, né? Tudo com it de ruim aparece, né? É muito comum, né? Né? Muito pronunciado, como a apostila fala para a gente, no inverno. Em locais já poluídos como São Paulo, isso gera complicações, pois os poluentes ficam retidos em proximidades consideráveis da poluição, da população. Essa situação compromete a qualidade do ar, agravando os problemas de saúde, né, e da comunidade local. E é mesmo, pessoal, vocês podem observar, né, que essas doenças respiratórias, o índice, né, da incidência, né, delas aparecerem é mais no inverno, tá? Você vai no postinho aí, né, você vai ver o tanto de criança, né, na inalação. É muito comum isso aí. E o que a gente comentou, pessoal, né, da inversão térmica. Então, a apostila traz para a gente também né, essa explicação aí, onde tem o fluxo normal, né, ascendente do ar, onde o ar deveria subir, né, então, o ar quente mais em cima, o ar frio, né, e o ar mais frio ainda. Então, a inversão térmica, o quê? Essa corrente de ar não sobe, né, não circula o ar, né, ele volta, né, então tem o ar frio acima, né, o ar quente e o ar frio, de maneira que o ar quente permanece, tá, pessoal? Então, o ar frio aqui, mas poluente, né, que deveria se dispersar, não se dispersa, né, então, ele fica, né, retido pelo ar frio aqui. Alguém falou alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Bom, tá tranquilo. Eu vou entender que sim. Qualquer coisa, vocês parem, né? Anotem a dúvida de vocês aí que a gente conversa a respeito. Principais poluentes, né, e seus impactos no meio ambiente. A poluição do ar envolve uma grande diversidade de substâncias, né? Envolve mesmo, tá, pessoal? A gente não pode falar, né, que é só o monóxido de carbono, né? Que é só o dióxido de nitrogênio, que é só o enxofre, né? Que é só o ozônio. Então, basicamente, né, diversos gases, né, muitos gases ali, né, são poluentes sim, mas não é só um tipo de poluente, tá? Então a gente tem, né, os primários, né, que o Pochê traz para a gente aqui, né, emitidos diretamente por fontes como monóxido de carbono, né, poluentes secundários, né, formados por reações químicas, né, e assim por diante. Os poluentes podem ser agrupados conforme suas características, né, físico-químicas, incluindo os compostos de enxofre, nitrogênio, né, e assim por diante. O material particulado compreende poeiras, fumaças, né, partículas sólidas, líquidas, suspensão no ar, né, que a gente chama, pessoal, isso aqui na engenharia de segurança, a gente chama de, ai, deixa eu ver, fugiu o nome aqui, aerodispersóides, né? Então, a aerodispersóides a gente vai falar de pequenas partículas, né? Até gotículas presentes no ar, né? Em que compromete, né? A respiração, né? Então, é nesse sentido aqui, material particulado, ó. Pode ser inalável, atingir os pulmões, né? Contribui para as doenças respiratórias, né? Não é à toa, né? Que a gente vê, pessoal, não é muito comum, né? A gente vê no Brasil, não sei em grandes capitais, né? Acredito, né? O pessoal de máscara, tá? Lá, Covid e tal. Não, pessoal. O pessoal, depois da Covid, né, a gente, né, é notório que aumentou um pouco isso, né, preocupação até com o próximo de usar máscara e tudo mais, mas cidades maiores é mais comum, tá, pessoal? O pessoal usar máscara, né, para se livrar um pouco, tá, pessoal? Para melhorar um pouco da respiração, tá? Que é difícil. Em ambientes em ambientes muito poluídos. Entre os principais poluentes do ar estão ó, dióxido de enxofre. Ó. Então, tem suas, né, particularidades, né, e seus danos, vamos falar aqui, né.
provenientes da queima de combustíveis, né, fósseis, contribui para a chuva ácida e causa irritações respiratórias, né. Monóxido de carbono, liberado pela queima incompleta de combustíveis, interfere no transporte de oxigênio no corpo, podendo levar à asfixia. Isso aqui, pessoal, é até como se diz, né? Ele fala, o rapaz ali tirou a própria vida, né? Então, com o carro. É muito comum, tá, pessoal? O pessoal, né, fazer isso, né? Ter essa atuação, né? Tirar a própria vida com monóxido de carbono, né? O pessoal entra na garagem ali, né? Liga o carro, dorme ali, né? Então, que acontece? Interfere no transporte de oxigênio, né, porque o monóxido de carbono, ele tem uma ligação com a hemoglobina do sangue ali, de afinidade, né, de 250 vezes maior do que o oxigênio. Então, começa a respirar aquilo ali, né, e o sujeito apaga, né, morre asfixiado, nem vê. É um caso aí acho que diariamente você vê aí, né, foi fazer um churrasco, né, deixou a casa fechada, morreu, né, por queima, né, do carvão, né? Morreu por queima de combustível, né? Então é muito comum, tá, pessoal? Não muito tempo atrás, me recordo que uma família acendeu, acho que uma churrasqueira em casa lá, né? Acho que estava muito frio e tudo mais para aquecer o ambiente, né? E por falta de conhecimento, né? Como se diz, por ignorância, acabou, né? Indo todo mundo, né? Isso é comum. Tudo em decorrência, tá, pessoal? Monóxido de carbono, né? Asfixia. Oxidantes fotoquímicos, né? Como ozônio, prejudica a fotossíntese, né, das plantas, causa problemas respiratórios e contribui para a formação de névoa química. A gente vai ver, pessoal, mais na frente, né, a névoa química aqui, né, em Londres, né, que você fala, nossa, né, morreu muita gente, tá, pessoal? Hidrocarbonetos, ó, derivados da combustão e evaporação de combustíveis, né, é, podem ser cancerígenos e prejudicam a vegetação. Podem ser, não, tá, pessoal? Hidrocarbonetos são cancerígenos. Óxidos de nitrogênio, emitidos por motores a combustão, né? Irritam as vias respiratórias e participam da formação do ozônio, né? Troposférico. Aí tá aqui, gás poluente encontrado na camada abaixo da atmosfera, né? Então, lembrando da que a atmosfera, volta uns slides ali, né? Você vai se situar, né, na Terra ali, né? Saindo da Terra ali, e a altura, né? Qualidade do ar é diretamente impactada pela emissão desses poluentes, afetando tanto a saúde humana, né, quanto o meio ambiente. Aqui, tá, pessoal? Salvo engano, essa imagem aqui é da China, tá? É comum lá, né? Em metrópoles, né, que a gente falou, né? São Paulo, né? Você pega São Paulo, você pega ali Xangai, né? Que grandes cidades, né? Mega cidades ali. A gente vê que a poluição lá é braba, né? Então, isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com Covid, né? Com nada, mas se for olhar na foto aqui, tá uma neblina danada. Você vai ver o quê? É poluição, né? Dificuldade de respirar. O pessoal, né? Que anda naquele ali, pelo amor de Deus, vai ter que andar com a bombinha no bolso. Então, é difícil. Ah, fontes de poluição. Maior parte da poluição atmosférica vem da queima incompleta de combustíveis fósseis em transporte. Em transportes, né, indústrias e sistemas de aquecimento. Além da combustão, processos como vaporização, atrito em operações industriais e fontes naturais, como atividades vulcânicas, também contribuem para a poluição. Vulcânica, pessoal, até contribui, mas né, não é muito comum, né? A gente não vê todo dia aí, né? Noticiar, né? Vulcão, né? Vulcão ali, sei lá, na costa lá do Haiti, entrou em erupção, né? Tem atividade, está expelindo fumaça, né? Tá saindo muita fumaça ali, né? Tá a fumaça toda ali antes da erupção, né? Mas acontece, só que, né? Não tanto quanto, né? A gente polui por transporte, né? Vamos falar assim. As principais fontes de poluição, né? São de origem humana, né? A gente falou agora, com destaque para o transporte, que depende amplamente de combustíveis fósseis. No Brasil, a falta de investimento, né? A gente sempre, né? Esbarra, né, nessa falha nossa. Falta de investimentos em transporte público de qualidade levou a um aumento do uso de veículos particulares.
né, pessoal, que a gente comentou, né, assim, entra governo, sai governo, né, não tem aquele pensamento, né, de nação, né, vamos falar assim, né, com as futuras gerações, né, então, pensa nas próximas eleições, né, pensa, né, em encher o bolso, né, então, pensa em si, né, essa parte egoísta aí, não pensa, né, para as próximas gerações. Em 2010, São Paulo possuía 6 milhões de carros leves, né, responsável por 90% das emissões poluentes, agravando, né, gravando congestionamentos e impactando ambientes. Eu coloquei uma atualização aqui, tá, pessoal? Para a gente ver, né, onde a gente se situa de carros em São Paulo, né, por curiosidade, né, já que esse dado, né, tem tempo, né, tem 16 anos, basicamente. Eu falei assim, então vamos, né, vamos ver onde São Paulo se situa em carros, né, eu coloquei mais um dado aqui, ó. Então, não mudou muito, né, mas muito, tá, pessoal, muitos carros, né, São Paulo tem o quê, né, muitos milhões de habitantes, quase 12 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo, né? Cerca de 9,6 milhões de veículos, né, registrados, né? Dados sobre a frota de São Paulo, né? 9,6 milhões de veículos totais, né? Então, composição, 6 milhões de automóveis, 1 milhão, né? E 300 motocicletas, 500 mil caminhonetes, né? Então, a gente vê, assim, que um número, né, de veículos é grande, mas se tivesse um investimento, né, tal qual a gente sabe, né, e ter o potencial para ter, né, se fosse mais acessível, né, esse investimento, se pensasse, né, no coletivo, né, as coisas melhorariam, né? Então, não se via tanta necessidade, né, de eu pegar meu carro, né, e ir para o trabalho, né? O transporte, né, fosse de qualidade, né? Apesar que o metrô de São Paulo é bom, tá, pessoal? É novinho. Mas se tivesse mais linhas ali, né, se fosse mais integrado os transportes, né? Se fosse uma coisa de qualidade, né? Ao invés de eu ter que, né? Pegar 5 ônibus, né? Cinco não é um exagero, mas 3 ônibus, né? 2 metrôs, né? Mais um Uber, sei lá, para chegar no trabalho, né? Se eu pegasse um ônibus de maior qualidade, né? Um ônibus não tão lotado, um metrô não tão lotado, né? Seria ideal, tá, pessoal? Bom, figura do Trânsito de São Paulo, né? 2012, né? Para cá, de lá para cá a gente vê que não mudou muito, né? Apesar do rodízio, né? Apesar de ter faixa exclusiva para ônibus, né? A gente vê que, né? Como qualquer cidade grande, né? Um dos problemas, né? É o trânsito. A tabela a seguir, né? Detalha diferentes tipos de poluentes liberados, né? Por veículos na cidade de São Paulo. Então a gente vê aqui, ó, tipo de transporte. Gasolina com 22%, né? De álcool anidro. 22, tá, pessoal? Hoje o governo tá, acho que está impondo 30% de mistura, tá? Pensa do que não vai gerar de poluente a mais, né? Então, eles estão querendo, acho que, aumentar para 35, né? Então, ou seja, você paga gasolina, mas recebe álcool, né? Então, já não compensa, né? No meu ver, né? Abastecer com gasolina. Mas, enfim, né? Então, dentro de uma mistura, né, de 22% de álcool, né, da gasolina aqui, a gente tem monóxido de carbono, né? 650,2, né? Isso aqui, pessoal, normalmente é gramas, né? É, medido, tá, pessoal? É gramas por partículas, é, partículas, né? Então, isso aqui é a medida, tá, pessoal, dos componentes poluentes dentro da gasolina, tá? Então, hidrocarboneto 68,8, óxido de nitrogênio 43, óxido de enxofre 3,8, né? Material particulado 4,6, né? E assim para os demais, tá, pessoal? Para os demais combustíveis, ó. Diesel 398, né? E assim por diante. Bom, para Brown, né, 2010, a integração de linhas de trens, ônibus, ciclovias e passagem de pedestres no sistema de transportes públicos é considerado, né, uma abordagem ideal, né? Isso num pensamento de um governo, tá, pessoal? A bem da população, né, por assim dizer, né? É aquele governo que não preocupa, né, com a próxima eleição, né? Mas aquele governo que
realmente se preocupa com o coletivo, né? Então, onde se tem essa visão das futuras gerações, né, a visão, né, a mais a longo prazo, fora dos 4 anos, né, então tem essa visão, né, de infraestrutura, né, tem essa visão de melhoria, né. Aí, né, a gente se pega perguntando, mas por que será, né? Será que é falta de dinheiro, pessoal, para infraestrutura, né? Por que será que é tão impeditivo, né? Por que não tem o progresso, né? Por que não tem o investimento, né? Aí a gente chega à conclusão que não é a falta de dinheiro, né? Porque esse país é um país rico, pessoal, né? É um país, assim, né, colossal, né? Só de tributo que a gente paga de imposto, né? A gente chega a pagar trilhões, né? Mais de 1 trilhão por ano, né? Então, o problema nosso nunca foi dinheiro, tá, pessoal? Nunca foi, acredito que nunca vai ser, tá? Dinheiro propriamente dito. Então, é o direcionamento desse recurso, né? Em vez de ir para o direcionamento correto, né? Então, não há. Eu fiz um comparativo aqui, tá, pessoal? No ano passado eu tive a oportunidade, né, de, de, de ver, né, de perto, né, o que que é um país desenvolvido, né? A gente tem que sair fora da casinha, né, para a gente ver, né, e poder comparar. O ano passado eu tive na Alemanha, Düsseldorf, né? Pasmem, tá, pessoal? Uma cidade, né, com 644 mil habitantes. Vamos pegar uma relação do tamanho do Uberlândia, tá? Eles têm uma puta malha ferroviária lá, tá, pessoal? De transporte, né? Que se compara a São Paulo, tá? Você fala, nossa, mas como, né? Que uma cidade de porte do tamanho do Uberlândia, né? É menor que Uberlândia, né? Tem uma infraestrutura dessa, né? E que Campinas não tem, tá, pessoal? Com mais de 1 milhão de habitantes, né? Deixa grandes cidades aqui no chinelo. Campinas não tem, Ribeirão Preto não tem, né? Então, Uberlândia não tem. A gente fala, nossa, né? Como é que é o direcionamento, né? Adequado, né? Como é que deveria ser, né? O que que a gente poderia construir, né? Se a gente tivesse realmente o direcionamento adequado, né? Se a gente realmente, né, fizesse em prol, né, da população. Então, peguei um mapa aqui, tá, pessoal, do metrô que eu andei lá, da cidade da Alemanha, do Düsseldorf. Então, na cidade inteira, tá, pessoal? Pasme que o metrô é na cidade inteira. Então, não tem muita necessidade de ter carro lá. O coletivo de rua é bom, andei também, né? O metrô é bom, novinho também, cobre a cidade inteira, né? E, por incrível que pareça, né, se equipara a São Paulo, tá, pessoal, de infraestrutura. Uma cidade de 600 mil habitantes, né, a infraestrutura a gente pode comparar, falar que é igual ou melhor que uma cidade de São Paulo, tá, com 12 milhões de habitantes, tá? Então, o mapa do metrô de lá, né, e o mapa do metrô de São Paulo. Eu fiz um comparativo aqui, tá, pessoal, da quantidade de linha lá, tá? Ah, ah, né, que cobre o metrô lá, né, 97, 90, quase 100 quilômetros, tá, pessoal, de linha de metrô lá, né, para São Paulo, tá, pessoal, com o seu 111, né, vocês vê, assim, que tá pau a pau, né, você vai comparar uma cidade que não tem 1 milhão de habitantes, né, uma cidade ali que tem 12 milhões de habitantes, então você vê que não é dinheiro, né, que é o direcionamento adequado da infraestrutura, né, aí a gente fica imaginando, né, se a gente tivesse, né, direcionamento adequado, né, do nosso imposto aqui, né, para a infraestrutura, a gente seria uma Alemanha, a gente seria uma Suíça, né, a gente seria uma Noruega, né, então a gente vê que a única coisa que falta realmente para a gente, né, caminhar como nação, né, é a gente acordar enquanto cidadãos, tá, pessoal? A gente, né, começar por nós mesmos, né, fazendo a coisa certa. É o que eu falei, né? É eu não jogar o lixo no chão, né? É eu fazer a reciclagem que eu devo fazer, né? É eu é, não gastar muita água, não esbanjar, né? Eu pensar, tá, pessoal? Eu pensar no próximo, né, como nação. E a gente pensando pequenininho, no micro, né? A gente, né, chega no macro, tá? Então, a gente ter essa visão, tá? Enquanto nação, enquanto ser humano, né? De que a gente pode fazer melhor, pessoal, para a gente chegar, né, numa situação da Alemanha da vida, tá? A gente fala assim, nossa, né, mas é um abismo de diferença, né? Tem, né?
tem como chegar lá, tá, pessoal? Tem como chegar lá. Efeitos da poluição, né, no ar, na saúde e economia. Então, a apostila traz aqui para a gente, tá, pessoal, um aparelho respiratório humano, né, onde, né, basicamente, né, os efeitos que a poluição causa, né, então, no vestíbulo, né, na parte da nasal ali, traqueia, pulmão, né, nos brônquios, né, quem tem bronquite aí, nessa época do ano do inverno, né, a bronquite ataca, então, tem inflamação dos bronquíolos ali, né, em que o pulmão não tem essa capacidade, né, de expansão e retração, né, ele normalmente se compromete, né, então é, tem que, né, fazer o uso de inalação, de bombinha, né, então é complicado. Tudo, pessoal, advindo da poluição, tá? Às vezes a pessoa já tem uma bronquite, né, uma predisposição, então, né, a poluição, né, muitas das vezes vem agravar o quadro. A poluição do ar, né, impacta diretamente a saúde, ó, afetando especialmente, né, o que a gente falou a princípio lá, aquela faixa etária ali, idosos, né, e crianças, e pessoas com doenças respiratórias, né. A gente vai no postinho aí na época de inverno, né, dá só criança, basicamente, e gente mais de idade, né. No Brasil, cerca de 30% das emissões estão relacionadas a doenças causadas pela poluição, incluindo infecções respiratórias, né, problemas neurológicos, né, e cardiovasculares. Estudos indicam que a poluição, né, pode aumentar o risco de abortos, né, a exposição a poluentes, né, como dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, material particulado, né. O dióxido de enxofre causa irritações respiratórias, enquanto o monóxido de carbono compromete o transporte de oxigênio no sangue, né, liga fortemente a hemoglobina no sangue, a gente comentou disso, né, que é comum, né, não é incomum, né, mas a gente às vezes não ouve muito caso, mas é mais comum, como por exemplo nos Estados Unidos, né, a pessoa, né, tira sua própria vida em garagens, né, liga o carro lá e fica lá, né, então não há circulação de ar, então ela morre asfixiada, né, devido a isso aqui, né, essa ligação da hemoglobina no sangue, né. Não oxigenação, então a pessoa, né, o princípio ali, ela apaga, tá? Ela apaga ali, né? Na hora que vê, já foi. A pesquisa também mostra, né, que a exposição prolongada à poluição afeta a fertilidade masculina. Isso aqui, pessoal, com certeza tem algum estudo disso aqui, né? Depois vocês pesquisem, né? Principalmente os homens aí, para ver se de fato, né, tem alguns números, né, mais contundentes, né, que mostram isso aqui com uma visão maior, né, como observado em controladores, né, de tráfego de São Paulo, né. Outros efeitos incluem irritação nos olhos, que é comum, tá, pessoal? Lá em São Paulo, aí, um dia muito movimentado, né, o negócio é que dia que não é movimentado lá, né, mas é comum lá, tá, pessoal? Bombinha, né, máscara, né, a ardência nos olhos, né, tudo decorrência da poluição. Tontura, né, dor de cabeça, né, então é comum. O Brasil gasta bilhões de dólares com problemas de saúde causados pela poluição. No Instituto Coração, 12% das emergências relacionadas à qualidade do ar, né? Além disso, a poluição está associada ao aumento de tumores pulmonares, né? Sendo mais comum nas regiões altamente poluídas, né? Como São Paulo. Né? E a pessoa, às vezes, né, mora numa capital dessa, altamente poluída, né? Aquela vida corrida, um trânsito, né? Lascado ali, né? O que a pessoa faz para dar relaxada? Um cigarrinho, né? Então, ela está assim, se prejudicando duas vezes, né? Por assim dizer. Uma pela poluição propriamente dita, outra pelo cigarro, né? Então, né? São as escolhas. Além disso, a poluição está associada a um aumento de tumores pulmonares, né? Sendo mais comum nas regiões poluídas como São Paulo, né? Já te falou disso. Embora os efeitos agudos sejam conhecidos, a necessidade de mais estudos sobre impactos ao longo prazo, né? É ainda um desafio, né, devido às limitações financeiras e de recursos humanos.
Até botei isso aqui, pessoal, né, como forma, né, um pouco de sarcasmo, né? Vocês acham que realmente é limitação financeira, né? Aí cai naquilo que a gente já falou, e não é, tá, pessoal? Então, realmente, muito das coisas aqui ainda não tem um estudo, né, que deveria se ter, né, para saber a fundo, né, os males, né, das doenças, né? Então, a gente vê assim que, né, nunca foi o financeiro, tá, pessoal? É uma questão assim de priorização, né? Aí cai naquilo que eu já falei, né, que a gente comentou, né? Então, a gente tem que começar, né, pela gente mesmo, né? Olhar, né, os políticos que governam a gente, né? Mas não tão somente eles, a gente tem que, né, fazer aquele olhar, né, de interiorização para a gente mesmo, né? E pensar, nossa, né? A gente quer um país melhor, né? A gente começa pela gente, né? Então, pequenas coisas ali, né? O descarte correto do lixo, né? Então, são pequenas coisas, né, que a gente muda no micro, né? E no final das contas, né, chega a afetar no macro. Vegetação. Os poluentes afetam a vegetação de várias formas, né? Incluindo deposição de partículas nas folhas, né? Absorção de substâncias tóxicas pelos estômagos e a contaminação do solo, né? Então, muitas das vezes ali, né, devido à poluição, devido a queimadas, né, a planta ali não tem a fotossíntese, né, que deveria ter, né, então, né, se perde muita coisa, tá, pessoal? É muito comum, né, a gente ver nas lavouras aí, né, nas grandes plantações, né, que tem alguma queimada, né, tem alguma coisa assim, né, que o clima naquela região fica alterado, né, então não chove, né, é, o prejuízo, né, é grande. Não é só da vegetação, é econômico também, né, que às vezes aquela produção, né, vamos falar assim, aquela lavoura que deveria atender, né, aquela quantidade de gente ali já não vai atender, então o preço já vai subir, né, então uma coisa puxa a outra, tá, pessoal? Ah, não afeta tão somente né, a natureza, né, a vegetação diretamente, mas também, né, do outro lado ali, economicamente também. As plantas são mais sensíveis à poluição do que os animais. A exposição prolongada, né, pode levar à eliminação de espécies vulneráveis, a redução da biodiversidade, o crescimento limitado e o aumento da suscetibilidade, né, e pragas e doenças. A gravidade dos danos depende da concentração e da natureza do poluente, né, além das condições climáticas e do solo. A econômica, ó, que a gente, né, acabei falando aqui no slide anterior. Poluição do ar, impacto na agricultura, né? Por exemplo, a gente já tem, causando descoloração de folhas e flores, né? Problemas de floração e de produção de frutos, podendo levar até a morte das plantas, afetando a qualidade e o valor dos produtos agrícolas. O que é comum, tá, pessoal? Tem uma poluição, né? Aí daquilo ali desencadeia uma praga, né? Que afeta, né, o solo, né, que afeta a vegetação, né, a planta propriamente dita, né, então, o que salvar, né, conseguir colher, o que conseguir, né, aproveitar da lavoura ali, né, você vai ver que o preço é outro, né, então, para compensar essa perda, né, acaba se repassando o custo, né, para o consumidor final da cadeia, ali. Então, você vai pagar um produto mais caro, né, você vai pagar um vegetal mais caro, vai pagar uma verdura mais cara, né, então, a gente vê que nunca, como se diz, nunca é uma perda só, né? Então, a perda da vegetação, a perda econômica, né? A gente vai ver perda material que também tem, né? Sempre tem alguma coisa que se perde, então, nunca é só uma coisa, tá, pessoal? Tem sempre, né, mais coisas envolvidas, né? Mesmo que seja indiretamente. Além disso, os poluentes prejudicam bens materiais, né? Desgastando monumentos, ó, que a gente acabou de falar, né? Dos bens materiais. Fachadas de prédios, né? Oxidando os metais, enfraquecendo tecido, gerando custos adicionais para reparos, né? E alterando a estética da cidade, né? É tal negócio, né, pessoal? Às vezes você tem um prédio bonito ali, né? Você mora num lugar bacana, né?
E isso acaba impactando, né, na reforma, né, que você tem que fazer, sei lá, anual, né, né, ou a cada 2, 3 anos. Então, devido a essas chuvas ácidas, né, os poluentes, né, então acaba, né, danificando a estrutura, né, então o custo aumenta. Assim, os danos da poluição vão além da saúde humana, né, afetando também a economia, a agricultura e o patrimônio material. A apostila traz aqui para a gente, tá, pessoal, uma escultura aqui, né, de um anjo, né, que recebeu muita chuva ácida, né, e começou a desgastar, né. Ah, você vai me perguntar, Franklin, mas, é comum. Não é comum, tá, pessoal? Devido à poluição, né, acaba ocorrendo, né, mas imagina um custo isso aí, né, para ter que fazer um rateio, né, ou de repente você ter que, como diz, custear sozinho, né, um reparo desse aí. Garanto que não né, o que a pessoa que faz, né, esses reparos, e quando faz, né, cobra o preço, né, certo, né, cobra o preço do serviço, né, normalmente poucas pessoas que fazem, mas aí vocês já têm uma noção, né, que, né, o custo, né, nunca é só, né, diretamente, né, de uma coisa, né. Então, o Posteiro trouxe três aqui para a gente, o vegetal, né, é, econômico, material, né, então a gente vê que, né, que a poluição custa caro. Padrões de qualidade do ar. Os primeiros sinais de poluição do ar surgiram com o uso do carvão mineral como fonte de energia, né? Comum, tá, pessoal? Lá no início do século XX, tá? Final do século XIX, início do século XX, né? A gente já comentou a Revolução Industrial, né? Então, veio só, né, potencializar, né, o uso, né, e a queima desses combustíveis fósseis, que, né, geradores de poluição. No início do século XX, o crescimento populacional, né, e a indústria agravou o problema, né? Diga-se Revolução Industrial. Mas a sociedade não demonstrava preocupação com a qualidade do ar, né? Porque muitos, pessoal, muito desses sintomas, né, vamos falar assim, muitas dessas doenças, né, que ficam mais feias, né, que geralmente, né, a longo prazo, né, se bem que dependendo de concentração, dependendo do poluente, não leva tanto prazo, né, para a pessoa ir a óbito, mas muitas dessas doenças, né, como se diz, se manifestam ao longo, né, de uma carreira laboral, né, vamos falar assim, ao longo dos meus 30 anos, né, trabalhando na indústria ali, né, sem as devidas precauções, sem o uso de uma máscara com filtro, né, sem o uso de um respirador adequado, né, então eu vou sentir, né, os efeitos disso ao longo da minha carreira laboral, né, de maneira que, né, que vai ser prejudicial para mim daqui 20 anos, daqui 15 anos, né, então como diz, já aposento, né, morrendo já, né, morrendo com câncer de pulmão, né, morrendo ali usando, né, um cilindro de oxigênio para sobreviver. Então, muitas dessas coisas, né, essas doenças se sente ao longo de uma carreira laboral, vamos falar assim, né, então, não se apresentam, né, claro, dependendo da concentração da substância, né, não se apresentam, né, de imediato. Então, no início do século XX, o crescimento populacional, né, industrial, que se agravou o problema, né? Uma sociedade não demonstrava preocupação com a qualidade do ar, né? Isso é porque, assim, não matou o suficiente, tá, pessoal? Como se diz, não matou rapidamente o suficiente, né? Acho que é bem por aí. Três eventos trágicos mudaram essa percepção, ó. Então, a gente vai ver e comentar desses eventos aqui, né? Que Londres foi o pior, né? Que morreu muita gente, né? 4.000 mortes, né? Num estalar de dedos, assim, você fala, nossa, mas como é que morreu esse tanto de gente, né? Química aqui. Em 1930, né? No Vale do Sul, na Bélgica, a concentração de poluentes matou 60 pessoas em 2 dias. Ó, pessoal, 60 pessoas em 2 dias, né? Então, uma coisa assim, né? Chocante. Em 48, né, em Denora, Estados Unidos, uma nuvem tóxica permaneceu por 7 dias, causando 20 mortes, né, afetando milhares. O caso mais grave ocorreu em Londres, né, em 52, quando uma inversão térmica prendeu poluentes na cidade por 5 dias, matando 4.000 pessoas. Isso é muita gente, tá, pessoal?
por uma, como se diz, por uma poluição, né, entre aspas, vamos falar assim, né, inversão térmica, tá, pessoal? E que a gente viu nos slides anteriores aí, que não teve o fluxo de ar, né, em que, por conta da camada do ar frio, né, ser mais densa, não deixou o fluxo de ar, né, subir para a atmosfera, vamos falar assim, o ar circular, então a névoa ficou embaixo ali, né, névoa de poluentes, né, então matou muita gente. Acontece só em guerra, tá, pessoal? Por assim dizer, tá? Grossamente falando, 4.000 pessoas mortas, né, em 5 dias, né? Como é que é uma catástrofe dessa, né? Então, isso aí é grandes hecatombes que a gente vê aí, né? Guerra, né? Que morre um tanto de gente, assim, né? Uma quantidade, né? Expressiva, assim, né? Em tão pouco tempo, né? Terremotos, né? Em grandes proporções, né? Nem em grandes proporções, né? Em 5 dias mata esse tanto de gente, né? Então, são coisas, né? São calamidades, né? Que a gente fala assim, nossa, né? Como é com a poluente, né? Como é que com a inversão térmica, né? Como é que com a poluição, né? Dizimou esse tanto de gente em uma semana, basicamente, né? Menos de uma semana. Então, são coisas que a gente, né? Para, né? Pensa e reflete, né? Tanto, né? Que é grave uma poluição. E muitas das vezes a gente não se dá conta, né? Então, como diz, moro em São Paulo ali, né? Há 10 anos, né? Então, né, nos próximos anos, né, ao longo de uma carreira laboral, ao longo de uma vivência, que eu vou começar, né, muitas vezes a sentir os efeitos, né, dessa poluição, né? Claro que depende do que a gente já falou, né, de poluentes, né, concentração, né, a gente vê, né, dor de cabeça, né, doenças respiratórias diversas, né, basicamente. E aqui, pessoal, a apostila traz uma foto, tá, desse ocorrido aí, né, de Londres, tá? Forte poluição atmosférica, que matou essas 4.000 pessoas, salvo engano. Deixa eu ver se o ano bate. É isso mesmo, tá? Essa imagem aqui de 52, ó. 12, tá? Em inglês é ao contrário, mas é 12 de maio, ó. No inglês, pessoal, o dia vem na frente, tá? Então, mas é o dia 12 do mês de maio, de 52. Olha para vocês verem, pessoal, não enxergando um palmo, né? Não enxergando nada, né? Então, tamanho era a poluição. O monitoramento da qualidade do ar, né, no Brasil começou em 72, né, pela CEDESP, com 14 estações, né. Aqui traz, a Coxa traz uns dados para a gente, né, de monitoramento da qualidade do ar, né, quem faz lá em São Paulo é a CEDESP. Os padrões da qualidade do ar definem os limites para o poluente da atmosfera, tá? Visando proteger a saúde, meio ambiente, né, a OMS traz diretrizes também, tá, pessoal? Traz as normativas, traz os padrões, né, que tem que se, né, que se manter, os toleráveis. A OMS recomenda as diretrizes que variam conforme o contexto de cada país, né? Ou seja, pessoal, por que de cada país, né? Então, um país industrializado, né, com mais indústria, o controle, né, logicamente, obviamente, tem que ser maior do que um país, né, menos industrializado, né? Compara aí, sei lá, vamos pegar um exemplo, né, gritante, né, uma China, né, com a Índia, né? Então, veja o nível de industrialização, né? Então, né, não tem que ser de cada qual com o seu país. O diretriz de controle. No Brasil, o IBAMA, né, é, estabeleceu padrões nacionais em 90, né? O CONAMA também, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, estabeleceu a resolução 3 de 90, né? Primeiro 3 de 1990, regula as emissões, né, de fontes fixas e móveis. Essa resolução define padrões primários, né, para proteger a saúde e secundários para minimizar os danos ambientais. Os níveis estabelecidos orientam estratégias de controle e planos regionais, né, planos regionais de combate à poluição. Os principais objetivos do monitoramento do ar incluem, ó, fornecer dados para evitar ações de emergência quanto a níveis de poluentes no ar, né, representarem risco à saúde pública. Não vou ler todos, tá, pessoal, mas só alguns dos princípios aqui. Controlar os padrões de emissão, né, controlar a eficiência de equipamentos, né, calcular os fatores de emissão,
né? E cai naquela máxima que a gente falou, tá, pessoal? Se realmente o problema fosse a infraestrutura ou fosse o dinheiro, né? A nossa frota não seria tão velha, né? Consequentemente, a gente não viria, né? Rodando nas nossas ruas aí, que é tão comuns, né? Carros mais velhos, né? Que a gente sabe que polui mais, que gasta mais, né? Que agridem mais o meio ambiente. Os principais poluentes reguladores, os principais poluentes regulados no Brasil incluem ó, partículas de suspensão, né? Fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, né? Assim por diante. Então, a resolução do CONAMA aqui, tá, pessoal? Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Um programa de controle de emissões veiculares, né? Reduzindo 97% das emissões dos veículos, né? Então, assim, a gente vê que em cidade maior, né? Por exemplo, São Paulo, né? Os veículos mais velhos, né? Acho que mais de 20 anos, né? São obrigados a passar por vistorias, né? Até mais periódicas, né? Eles estavam querendo fazer isso, né? Acho que no país inteiro, né? Carros com menos de 5 anos, né? Se eu não me engano, até 5 anos. Mas a gente vê que não é uma preocupação, como você disse, fidedigna, né? Não é uma preocupação realmente, né? Com o meio ambiente, né? Ou com o cidadão, né? A gente vê que é uma questão financeira, né? De arrecadação. Então, né? Vou entrar nesse mérito não, mas, né? É por aí. Senão, né, não estaria essa frota velha, né, conforme a gente comentou. As resoluções, né, número 3 de 90, baseado em diretriz da OMS, fixam limites, né, então a gente vai ver isso também. Qualidade do ar, né, saúde, índices e parâmetros. A tabela a seguir apresenta os parâmetros adotados pela CEDESP, né, São Paulo, para avaliar a qualidade do ar. Na amostra são considerados diversos poluentes, tais como dióxido de enxofre, né, partículas totais, né, e assim por diante. Para cada uma dessas substâncias é elaborado um índice específico, né, proporcionando uma indicação clara da qualidade do ar no momento da medição. Então, né, grandes cidades como São Paulo, né, essa medição é comum, né, e tem que se fazer mesmo, né. De onde eles falam assim, nossa, a umidade está muito baixa, né? Concentração ali de poluente está muito alta. Então, tem esse monitoramento lá. Então, a apostila traz para a gente, tá, pessoal? Dados da CEBESP, né? 2011, ó. Então, a qualidade do ar, né? Então, tem esse índice que vai de 0 a 50, ó, que é partículas, né? É material particulado, né? Normalmente partículas inaláveis ali, né? Então, a gente tem micrograma, né, por metro cúbico, né? Medida do ar ali, né? A medida do ar, né? Se considerando um metro cúbico ali, né? Então, a gente tem o ozônio, né? A gente tem o monóxido de carbono, né? Dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, né? Nitro, dióxido de enxofre. Então, para cada poluente aqui, né? A gente tem a marcação, um índice, né? Então, para o ozônio, né? Então, boa, ele vai de 0 a 80, né? Boa não, né? De 0 a 80. Ele tem que estar na faixa de 0 a 50, né? Então, de 0 a 4,5, né? De 0 a 100, de 0 a 80, né? Regular, de 50, de 51 a 100, né? Então, de 80 a 160, né? E por aí, e assim por diante, tá, pessoal? E assim por diante. Para compartilhar essas informações, usamos os índices mais altos, né? Ou seja, o valor que representa as condições mais prejudiciais na estação. Essa avaliação da qualidade do ar está relacionada aos efeitos na saúde, né? E que é batata, tá, pessoal? Você pega no inverno, né, conforme a gente falou, né? A gente vai ver que os índices de poluição ali, né, são maiores nessa época, né? E, consequentemente, né, o atendimento nos hospitais, né, devido a problemas respiratórios, né, é, é proporcional, tá, pessoal? É, é, é completamente proporcional aos níveis de poluição. Arial mesmo. Essa avaliação da qualidade do ar está relacionada aos efeitos na saúde, né? Dependente do tipo específico de poluente, como mostrado na tabela a seguir. Então, vamos ver isso aí, ó.
em que a gente tem a qualidade do ar, né, e a gente tem, né, os malefícios, né, vamos falar assim, de uma má qualidade do ar, né, de índices bom, né, passando por regular, né, inadequado, má e péssima, né, então, qualidade do ar, pessoal, né, num índice de 0 a 50, né, quantificação, né, é, medidas, né, vamos falar assim, números, então, qualidade boa, né, daquela medição, né, de partículas ali, então, vai de 0 a 50, então, praticamente não há risco, né? Então, a saúde, então, boa, de 0 a 50. Regular, de 51 a 100. Ó. Então, o que que acontece? Pessoas de grupos sensíveis, é o que a gente já falou, tem falado até agora. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias, né, podem apresentar sintomas como tosse seca, né, cansaço, né? A população em geral não é afetada. Então, grupo de risco, tá, pessoal? Crianças, idosos e quem tem problemas respiratórios. Inadequado, ó, de 101 a 199. Não, toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, né? Ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas desses grupos, né, sensíveis, né? O pessoal dessa que a gente já comentou, né, essa faixa etária aí, né? Idosos e pessoas com doenças respiratórias podem apresentar, né, efeitos mais sérios na saúde, né? Né, de 200 a 299. Toda a população pode apresentar agravamento de sintomas, como tosse seca, cansaço, né? E assim por diante, ó. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis, né? Crianças, idosos, né? E assim por diante. Péssima. Então, maior que 299, né? Toda a população pode apresentar sérios riscos a manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares, aumentando, né? Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos mais sensíveis. Então, a Poxa traz isso para a gente, tá, pessoal? Essa tabela, né, em que ela qualifica, né, o ar. Ah, medidas com modificações nos combustíveis, né, uso de catalisadores e monitoramento da qualidade do ar, ajudaram a reduzir os impactos da poluição. No entanto, né, desafios persistem, especialmente nas grandes cidades. Em São Paulo, poluentes como partículas inaláveis, né, ozônios, monóxido de nitrogênio, ainda ultrapassam limites recomendados pela OMS. Isso reforça a necessidade de aprimorar estratégias de controle para garantir um ambiente mais saudável, né? Então, o que a gente já falou, tá, pessoal? Começa pela gente, né? Começa na reciclagem, né, de casa, né? Começa na destinação correta, né? Ao nosso uso, tá, pessoal? Ao nosso consumo, né? Então, começa pela necessidade, né, de realmente consumo, eu preciso daquele material, né, tem como reaproveitar o que eu já tenho, né, para não gerar mais lixo, né, para não gerar mais resíduo, né, eu consigo aproveitar, consigo dar a destinação correta, eu realmente preciso daquilo ali, né, então, é o uso consciente, né, do que a gente já tem, pessoal, é o uso, né, consciente, né, e a reciclagem, né, e a destinação correta, né, então, só através disso, pessoal, e através do nosso novo pensar, vamos falar assim, né, que a gente vai conseguir salvar o nosso planeta, né, a curto prazo, muito curtíssimo prazo, tá, e evitar que a situação fique pior, tá, curto prazo que eu falo assim, tá, pessoal, que não piora, né, seja tão catastrófico, né, como tem sido até agora, tá, a gente vê que, assim, a gente está entrando numa era boa aí, né, com as mudanças aí que estão tendo, né, que estão tendo, a respeito do pensar da natureza, né, o pensar na reciclagem, né, o pensar em reaproveitar, né, são medidas aí que a gente vê que são necessárias, né, são ótimas, né, mas que a gente já deveria, né, ter tomado, né, mas acredito que assim, né, conforme a gente comentou, que se a gente mexer no micro, né, a gente, né, chega a afetar o macro, né? Então, é por aí, né? E se Deus quiser, a gente vai conseguir, né? E começa pela gente.
A aula vai só até aqui, pessoal. Meu muito obrigado, né? Dúvidas, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, né? Palavra... Excelente, professor. Muito Ah, boa. obrigado. A palavra está aberta aí, né? Não anota para as próximas aulas aí a gente comentar sobre, tá bom? Fica meu muito obrigado aí, até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Ana.